Se vocês me perguntarem qual é o problema principal psicológico que as pessoas têm, que eu percebo em mim, nos outros, e nesse período todo que eu estou andando aí por todas essas estradas, é a compartimentação. O que é compartimentação, Nepô? Vamos lá. Todo mundo tem que passar por uma estrada entre o mundo infantil e o mundo adulto, tá certo? Então, essa estrada todos passarão por isso. Então, o que acontece? A gente vai criando a ilusão que o adulto que vai sendo criado, né, geralmente ele é criado de fora para dentro. Então você tem emoções que você chama de emoções infantis, e você cria um adulto de fora para dentro, e que esse adulto passa a olhar para essas emoções infantis de forma infantil. Então você tem uma criança infantil, um adulto infantil, compartimentados. Ora a criança tem uma atitude, ora o adulto tem uma atitude, e a coisa vai andando, e as coisas vão se complicando, e cada um tem uma historinha para contar sobre essa compartimentação. Como é que a gente vai trabalhar em cima disso? A gente tem que criar uma terceira pessoa. Porque a gente fica achando que é o adulto infantilizado que toma conta. Não é o adulto infantilizado que toma conta. Quem tem que tomar conta é o eu criativo. Você tem que criar, e aí a gente tem trabalhado isso dentro da epistemologia, né? Você tem que criar uma percepção, trabalhar essa percepção, e essa percepção tem aqui o eu criativo. Esse eu criativo olha para o adulto infantil e para a criança infantilizada, né? E vai chegar e vai começar a compreender as emoções de um e de outro. E vai começar a construir uma nova personalidade de dentro para fora, reduzindo o tamanho da compartimentação, compreendendo a compartimentação como um problema, e não apostando ou na criança infantilizada ou no adulto infantilizado, no joguinho. Pô, peraí, beleza, agora tu é psicólogo, o que é a parada? Não, a parada é a seguinte, se a gente não trabalhar, e isso está muito claro nesse livro que a gente está escrevendo, o livro começa com ética e epistemologia. Pô, Manipô, tu não vai falar de mundo digital, por que você está falando dessas coisas? Porque desde o primeiro momento que eu comecei a dar aula, que eu comecei principalmente nos workshops, eu chegava o primeiro dia assim, gente, vamos lá, mundo digital, formiga, lobo, complexidade demográfica progressiva, e os alunos ficavam me olhando com a cara assim de... E eu percebi o que acontece, que nós estamos com muita dificuldade de refletir, de pensar com lógica, de pensar as coisas do jeito que normalmente já se pensava no passado. A gente foi perdendo, por uma série de motivos, a gente foi perdendo a capacidade lógica de pensar. Então a gente precisa, para entrar nesse novo mundo, que exige, para a compreensão do fenômeno, uma lógica e um mergulho para resolver a crise filosófica que a gente falou ontem. E, além disso, você precisa ter um projeto pessoal num mundo inovador, num mundo empreendedor, num mundo em que o teu empregozinho já não é mais um empregozinho, todo mundo está querendo que você seja criativo, que todo mundo quer que você saiba vender, todo mundo quer que saiba fazer marketing. E aí você tem que ter o projeto pessoal, você vai ter que enfrentar desafio, você vai ter que ter uma estrutura emocional muito mais sofisticada do que a que a gente tinha antes. E você, se você tiver com uma compartimentação pouco trabalhada, os desafios que você diz que vai ter, porque tem uma coisa engraçada, é o seguinte, eu vou fazer um desafio. Eu tenho um desafio profissional. Não, você não tem um desafio profissional. Você não tem um desafio empreendedor. Você tem um desafio emocional para empreender. Você tem um desafio emocional na sua profissão. Tudo é desafio emocional. E se você não está trabalhando a tua compartimentação, se você não tem o seu eu criativo para criar as ferramentas, todo dia, criar uma ferramenta, entender, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, poxa, eu tive contato com aquele cara, senti isso, por que eu senti isso, como é que eu me protejo, como é que eu melhoro, como é que eu...
Se você não faz isso, você não consegue ir muito à frente com seus desafios. Então a compartimentação faz parte, é uma das questões que a gente tem discutido na epistemologia bimodal. A gente fez lá uma série de distúrbios e uma série de ferramentas para você trabalhar. Isso está no livro, né? E agora, nessa terceira edição, eu estou acrescentando, já tivemos ali tá, o Zeca Pagodismo, o emocionalismo, né? O dogmatismo e agora a compartimentação. Então são coisas que você precisa trabalhar para que você possa enfrentar os desafios que nós temos pela frente e entender de maneira mais sofisticada, com mais tranquilidade, com mais lógica, o mundo que nós estamos entrando. Porque a reflexão, a mudança de paradigma é muito profunda e você tem que ter uma estrutura epistemológica, ética, para segurar a onda. Eu vou convidar você, hoje eu vou te convidar para o seguinte: nós temos a formação completa dos bimodais. A formação completa é a seguinte: você tem 2 módulos, Master 1, Master 2. O Master 1, nós trabalhamos com os 4 fatores do mundo digital, é um basicão: causante, fator causante, detonante, consequente e atuante, o que você tem que fazer em relação ao mundo digital. Master 1, assiste os vídeos, me pergunta as coisas, eu respondo pelo Zap. Beleza? Master 2, você vai conhecer o edifício do pensamento, que é uma estrutura de pensamento que tem o andar da filosofia e as salas e os conceitos que você tem que questionar em cada uma dessas salas para você refletir, né, para pensar melhor. Depois você tem a filosofia, tem a teoria, tem a metodologia, porque as pessoas não entendem que o operacional é relacionado. Então, se você tem problemas metodológicos, você tem que ver na teoria. Se você tem problemas teóricos, você tem que ver na filosofia, descer e subir. E a gente mostra isso, cada uma das salas organizado. Você recebe certificado, tanto no Master 1 quanto no Master 2. E depois você, se você quiser, você pode participar do projeto do livro. Então, estou te convidando para participar da formação completa, aproveitando a pandemia, 50% de desconto. Estava 1.200, agora está 600 e pouco. Tá bom? É isso aí. Se você não é ainda, não faz parte aí da comunidade dos bimodais pelo Zap ou pelo WhatsApp ou pelo Telegram, vou te mandar o meu fone para você me mandar um Zap. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal, quero fazer parte da melhor escola de futurismo do Brasil. Vamos embora. Paz, serenidade e criatividade.